Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, O Que Elas Querem. Estamos aqui para te ajudar a se desenvolver como mulher, te dando ferramentas através de novas histórias de mulheres. Com conquistas e realizações e que mulheres que não têm medo de mudar. E hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente a Natália Martino. Oi, pessoal, tudo bom? Ela é médica dermatologista e campeã de kitesurf. Então a gente vai falar bastante aí de pele, de cuidados com a pele, com o cabelo no sol, no verão. Ná, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês, adorei o convite. A gente amou que você veio também, obrigada. Muito obrigada. Bom, vamos começar com a pergunta: quem é a Natália? Gente, a Natália é uma menina que sempre quis ser médica. Nunca pensou em ser dermatologista a faculdade toda. Acho que eu talvez iria mais para o lado cirúrgico, mas em um determinado momento aí da minha trajetória, a dermatologia me conquistou. E principalmente porque eu percebi que dava pra gente impactar as pessoas tratando de algo, entre aspas, supérfluo, né, assim, olhando em outros pontos que você tem doenças que seriam muito mais graves, mas a gente consegue modificar muito a vida da pessoa, ajudando ela a resgatar um auto-amor, a melhorar a aparência dela, tirar um incômodo. Então, assim, eu me apaixonei nessa parte por a gente ver que a aparência impacta demais na vida, né? E desde então, há 8 anos, eu me dedico a isso. Nossa, bastante já, né? E você pensava, né? Você entrou na faculdade, você fez faculdade aqui, você pensava em cirurgia, que você falou, né? Sim. E depois, o que aconteceu, assim, no momento que você mudou? Então, eu fiz faculdade em Santos. Apesar de ser uma cidade grande, eu achava que ainda tinha muito pensamento, assim, meio de cidade de interior. E, assim, eu sempre gostei muito de fazer procedimento, porque eu sempre senti muita firmeza na minha mão. Então, assim, eu conseguia controlar o quanto que eu vou injetar a agulha, assim, aquilo me fascinava por eu ver a facilidade que eu tinha. Só que eu acho que o meio cirúrgico é um pouco machista. Então, Sim. assim, eu não... Às vezes eu fazia uma coisa muito bem e, assim, eu via que o meu colega que nem fazia tão bem era muito mais vangloriado pelos nossos chefes, sabe? Eu via as meninas das residências... Bom, vocês viveram Sim, isso, né? E a gente vocês fala sabem do que bastante eu tô disso. falando. É um assim, ambiente ainda, melhorou, mas ainda é mesmo. eu acho que a luta da mulher é uma luta diária, né? A gente sempre tem que se provar ser melhor em todos os ambientes. Mas eu senti muito isso. E aí, em algum momento, tirou meu encanto. Porque eu pensei assim, eu posso ser o melhor que eu seja. Vai ser, eu nunca vou ser reconhecida, talvez. E aí, eu recuei. E também quando eu me formei, a minha mãe sempre foi muito batalhadora e sempre pagou tudo. Então, eu não tive esse tempo de falar, nossa, o meu sonho é entrar na residência agora. O meu sonho era me formar e ganhar meu dinheiro. E aí, por um tempo, eu fiquei em pronto-socorro. Trabalhei 11 anos, quase 12 anos em pronto-socorro. Gosto muito, mas hoje eu nem tenho mais tempo para me dedicar a isso. Assim, a dermatologia me toma. E aí, nesse meio tempo que no pronto-socorro, eu tinha a oportunidade de fazer algumas coisinhas cirúrgicas, eu percebi que a dermatologia não era um creminho, sabe? Tem muito mais coisas. E aí, isso me encantou e eu resolvi fazer primeiro um curso de medicina estética para sentir o que era. E aí, depois eu engrenei na dermatologia e aí eu sigo até hoje. E aí então você foi motivada por essa sua habilidade que você percebeu, né? Que você tinha mesmo, era um talento mesmo, né? Essa habilidade manual. E aí quando você percebeu que você conseguia impactar muito mais, né? Do que só a parte da estética, essa parte funcional também. E assim também, eu acho que também não dá pra gente deixar de ser médico e ser um aplicador, um injetor só. Eu já fiz 3 casos de diagnóstico de melanoma in situ, fazendo um exame físico para uma pessoa que ia fazer um procedimento. E assim, eu fico muito grata, porque vocês sabem, eu impactei demais a vida da pessoa, assim, foi um divisor de águas. Mas eu acho salvou que... a vida mesmo, né? Salvou. Melanoma. Salvou, assim, pegou os 3 in situ. Um era o esposo de uma amiga que ia casar, ele foi pro casamento com ponto. Mas enfim, eu acho que assim...
Quando você atende alguém, independente de você ser dermatologista, ou ser endocrinologista, ou ser psiquiatra, que eu acho que assim, nem se fala. Mas eu acho que toda vez que você atende alguém, você como médico, você como uma autoridade, você tem o poder de impactar a vida daquela pessoa. E se você for humano, ter paciência e não só, olha, isso aqui que você precisa fazer, você entender essa pessoa, você entender o que ela busca. Eu acho que, assim, é incrível a gente ter esse poder de impactar a vida da pessoa, às vezes com um conselho que você dá, né? Eu acho que hoje a dermatologia, ela me traz isso. Eu consigo entender o que realmente aquela pessoa quer, o que vai incentivar ela, o que vai melhorar. E pondo alguns limites. Sim, sempre impondo alguns limites. Mas, assim, entender a pessoa e também trazer esse autocuidado. Eu acho que isso é super bacana, assim. A pessoa, ela não fazia nada, entrar com uma rotina, passar um creme, um autocuidado ali, que uma coisa vai puxando a outra, né? Perfeito, eu vejo na endócrino que também é muito o que eu sinto, né? Às vezes a pessoa, você com uma coisa tão simples assim, de um hábito, você consegue ver ali o que ela tá realmente precisando no momento, e ver que faz diferença na vida. Então, às vezes você não consegue, tipo, mudar tudo de uma vez, mas você vê que você vai abordar uma coisa de cada vez, vai colocar, né, os passos. Então, às vezes é uma coisa simples, né, que você já consegue ir mudando, né, com o tempo. E você não desistir do paciente, porque assim, tem paciente que você vai dar uma receita de bolo, ele vai seguir, tem paciente que não vai. Então, assim, às vezes eu dou um calendário, falo, você vai ter que dar um ok aqui todo dia, manhã, tarde e noite. Tem um calendáriozinho que eu gosto de colocar na geladeira. Aí põe uma estrelinha, sabe? Eu gosto bastante de papelaria. Mas assim, em relação à dermatologia, que eu acho que eu posso levar pra tudo, e até pra psiquiatria, que é o que eu falo pra minha psiquiatra, às vezes tá tudo uma bagunça. Então, assim, já passei por vários momentos muito turbulentos. E aí você olha e você fala assim, tá tudo uma bagunça, meu trabalho, não tô gostando de onde eu tô trabalhando. Tomei um pé na bunda, não tô conseguindo malhar, não tô conseguindo me alimentar. E se você olhar aquilo como a sua vida como se fosse um drone, tá tudo bagunçado. Mas se você for puxando de uma em uma coisa, você vai conseguir, é muito mais fácil para você conseguir ir organizando do que você ficar olhando de cima e falar, eu tenho que fazer tudo. Eu acho que o autocuidado é isso. Não existe ninguém que vá no meu consultório que não seja... que não tenha um cuidado, um autocuidado, que ela se olha, ela tenta emagrecer, ela tenta melhorar. Claro, cada um tem a sua genética, tem as suas coisas, mas assim, desequilibradas eu tenho um pouquinho, viu? Mas esse autocuidado da aparência, sabe? Então, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Uma vez eu recebi uma paciente que, assim, ela tinha pouquíssima indicação de botox. E, assim, eu falei, eu vou fazer esse botox nela. Eu sou zero de empurrar procedimento, gente, assim, não é pra mim. Mas eu falei, eu vou fazer o botox dela porque eu tenho certeza que isso vai trazer um autocuidado. Ela emagreceu 16 quilos depois que ela fez o botox. Nossa. Então, assim, mudou muito, sabe? Hoje ela fala, doutora, o seu botox foi o gatilho pra eu ver que eu realmente precisava me cuidar, precisava cuidar da minha saúde, não só da aparência, né? Então, acho que isso é muito legal. Nós falamos aqui com a Thaisa, a otorrino, sobre, às vezes, quando a pessoa vai, procura, né, pra fazer o nariz, e quanto impacta. Ela também contou, né, isso, que a paciente emagreceu depois que mudou. Porque, às vezes, o paciente nem percebe o quanto incomodava, ou tem algum medo, ou até tem vergonha, né, de falar que quer fazer aquilo, ou nem consegue enxergar. E aí você vai de fora, né, como profissional e mexe ali numa coisinha, você dá tanta... muda tanto assim, a percepção da pessoa, ela fica tão feliz, se sentindo bonita, que ela começa a mudar outros aspectos da vida. Começa a comer melhor, se anima pra malhar mais, fica com a autoestima melhor, qualidade de vida melhor. E isso muito na plástica, né? E você também nos procedimentos. Claro que tem aquele limite, né? Que eu acho que eu te conheço, eu sei que você é super ponderada. E acho que isso é muito importante, porque os dias de hoje estão bem... assim, perigosos nesse sentido, alguns exageros mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa padronização. Você falou que fez, né, nessa menina, que foi super diferente, mas você já negou algum procedimento? Já neguei procedimento. Assim, no começo, quando você tá começando, tá um pouco sem experiência, você fica mais...
não é inseguro, mas você fica um pouco mais relutante em contrariar a pessoa. Quer agradar, às vezes, né? Você quer agradar, você quer falar, às vezes até pra menos. Às vezes você fala assim, vamos fazer... Eu sempre sou pra menos, então eu falo assim, vamos fazer vamos dar uma olhadinha. Mas hoje eu já sei que quando precisa de 6 seringas, é 6 seringas. Então, se não pode, não vamos fazer. E assim, tem gente que já tá com um lábio gigantesco e vai lá fazer. E já não é mais o meu padrão estético. Eu falo, olha, hoje eu vou fazer, você veio aqui porque você confia em mim, mas assim, eu acho que é melhor você procurar uma outra pessoa, porque esse limite pra mim chegou. Então, assim, é muito importante você saber se respeitar, porque você não vai conseguir fazer uma coisa com excelência que você não concorda ou que você não acha bonito e estético. Você quer deixar a pessoa linda. Isso já indicou pra psiquiatra, algum paciente? Porque olha, às vezes é difícil, né, você... Realmente falar, chamar a atenção da paciente, falar, olha, eu não vou fazer, eu acho que isso tá caminhando por um transtorno dismórfico, né, que também é comum hoje em dia. E assim, eu converso muito com as pacientes, e às vezes eu até acho que eu peco, porque eu falo muito da minha vida também, mas eu acho que é um jeito de você desarmar a pessoa. Conectar, né? Você desarma ela porque você mostra que você tem problemas, que você viveu isso, e ela olha lá pra você e fala, nossa, você tem quase 40 anos, parece uma boneca e não sei o quê, mas, sabe, todo mundo tem problema, não é só aquela aparência. E eu gosto muito de falar da minha vida pessoal, porque eu vou desarmando a paciente, sabe? Então, assim, já indiquei pra psiquiatra, psicólogo, todos os profissionais que me atendem são sortudos, porque em algum momento eu acabo indicando. Indico pra Deia, pras 2 Deias, né? Minhas 2 amigas endócrinos. Então, assim, às vezes eu acho que você ser empático nesse momento e com a sua consciência, você se colocar no lugar da pessoa e entender, é muito importante para você não ir compensar uma tristeza dela com um lábio, com uma olheira, com um procedimento, né? Tem gente que faz esse contraponto com comida, né? Sim. Mas tem gente também que sempre vai querer mexer na aparência. Então, ela quer tomar um remédio pra emagrecer, ela quer colocar um malarzão, ela acha que aquilo lá é o maior problema da vida dela. E aí, depois, o que eu acredito é que a pessoa faz esse procedimento, depois ela entra naquele vazio que ela não tratou. Porque o preencher... Vê que não preencheu. Né, não preenche. O preencher não preenche. Então, eu acho que assim, você sempre vai ter que olhar o paciente como um todo. Tem pacientes que eu recebo que falam assim, nossa, doutora, eu fui numa dermatologista, eu voltei pior do que eu tava, porque ela nem olhou o que eu queria e ela falou que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Se sente até mal, né? Você coloca 3.000 problemas a mais no rosto. A pessoa tá feliz com a aparência dela. Às vezes o bigodinho dela nem tá incomodando, sabe? Isso é uma questão, né? Às vezes primeiro perguntar o que te incomoda, o que você quer mudar antes de você dar a sua opinião, né? A sua visão. Antes eu nem opinava. Hoje eu me sinto um pouco na liberdade de falar, olha, eu acho que o que determina o seu rosto é isso. Mas eu sempre começo a consulta perguntando, o que te traz aqui? O que você quer? O que elas querem? O que elas querem? E querem muito, né? Não, na minha especialidade isso é muito delicado, né? Tem questões éticas que a gente precisa perguntar, né? Hoje em dia falam muito isso. Se você não... Assim, é um pouco até... Não diria preconceituoso, mas pode ser um pouco invasivo, indelicado. Se você já atende um paciente, já começa a falar sobre o tratamento para emagrecer, por exemplo. Às vezes a pessoa não tá buscando aquilo, ela não tá incomodada, ela não foi para isso. Foi para tratar tireoide. E às vezes acontece. Nossa, mas por quê? Não, eu vim aqui por tal coisa. Então a gente também, eu sempre pergunto, o que te trouxe? O que você quer mudar alguma coisa? Aí claro que eu dou a minha opinião como profissional, né? Não é um julgamento. Mas com um jeitinho, né? O assim, jeito você de não falar, chega e faz, nossa senhora. Não, você tem que emagrecer. Eu acho que é muito delicado. IMC 37, sabe? Não dá. Não, isso é muito delicado, né? Que até falam que, mas não existe obesidade saudável. E existem alguns casos que, por exemplo, paciente que atingiu um peso maior e aí teve toda uma mudança do estilo de vida, de hábitos, perdeu um peso considerável. Tem ali uma genética, né? Um limite de um padrão genético e aí se mantém ainda num peso. Às vezes a pessoa olha aquela pessoa e acha que ela não é saudável. E às vezes você tem que ver esse caminhar dela, a evolução. Então a gente sempre tem esse cuidado para não julgar, né? E não sempre orientar. Eu acho que a função do médico é orientar.
é saber o que realmente é saúde e o que é doença, né? A saúde e a doença, elas são distantes, né? Porque no meio disso tudo tem um tanto de sintomas. E aí não adianta também nós tratarmos um sintoma. Às vezes, o sintoma é uma manchinha de pele, mas às vezes é uma doença de pele, né? Então, não é só tratar os sintomas, mas assim, quando chega, principalmente pra mim, né? Vem muitos pacientes que, estou desmotivado, tá? Mas você só está desmotivado? Isso não fecha diagnóstico. Então, é trazer essa orientação do que é saúde e onde o paciente consegue chegar sendo saudável e o que é doença, onde nós conseguimos tratar para que ele volte para a saúde, né? Eu acho que aqui 3 médicas conversar sobre isso também é importante. Com certeza. Não, perfeito, é isso mesmo. A gente tem o olhar técnico, então não dá pra gente também ficar deixando o paciente escolher como se fosse um delivery. Não tem como se isentar. Quero pizza de queijo. Não, a gente vai dar o nosso parecer, nosso diagnóstico, né? Uma vez uma paciente, assim, essa paciente é muito marcante pra mim, porque ela tem 65 anos, ela foi halterofilista, fisiculturista. Então, assim, ela viveu na academia, assim. Acho que você vê aqueles filmes de antigamente, aqueles pesos antigos, eu imagino ela. E ela vinha que o bumbum dela tinha isso, tinha aquilo, o bumbum não tinha volume. E assim, gente, eu quase falei o nome dela, mas eu falo, olha, querida. Igual a doutora Rô, não vou falar o nome. Aí eu falei assim, Sandra, olha, Sandra. Joana. Então, eu virei pra ela e falei assim, olha, eu gostaria de tirar uma foto do seu bumbum e deixar aqui na clínica, no meu consultório, como um exemplo. E falar quantos anos você acha. E fazer, pra você ver como você tá deturpando essa imagem, né? E aí, um dia ela falou assim pra mim, ela falou, olha, doutora, eu quero ir num cirurgião plástico, ele vai lipar aqui, vai cortar aqui, vai... Fala mais perto do microfone. Vai amarrar aqui, e começou a me mostrar. Então, aqui ele tem que lipar, que ele tem que cortar, que ele tem que tirar um pedaço de pele. Eu falei, olha, é igual paciente que chega no pronto-socorro e fala assim, eu estou com sinusite e quero uma bezetacil. Quem é você pra falar que não funciona? Ela já tá ali com diagnóstico, com tratamento. E ideia fixa, né, geralmente. E ela foi uma paciente que eu fui conversando muito, porque ela tinha muita dor. Foi logo que o Sculptra começou a bombar, já faz alguns anos isso. O Sculptra começou a bombar pra glúteo. E aí ela queria fazer, mas ela também tinha muita aflição. Eu falei assim, olha, assim... Eu falei, não é possível, você tem que tratar um pouquinho isso, porque eu acho que você tá sendo muito exigente com você. Você pensar extremamente saudável, além da aparência tá legal, né? Você tem que pensar aí o que é que tá... porque o meu marido... Ela falou, o meu marido, ele fica falando que o meu bumbum tá batido, mas ele também tá barrigudo. Imagina o marido com 70 anos. Ele também tá barrigudo. E eu vou lá comprar o remedinho pra ele que aplica na barriga pra ele emagrecer. Eu cuido dele. E aí eu tive esse clique do marido. Na outra aplicação, ela já tava fazendo começou a tratar com um psicólogo. Gente, ela sumiu da clínica, assim, agora ela voltou, leva a filha dela, ela também teve que fazer uma cirurgia, mas assim, faz muito tempo que eu não faço procedimento nela, então assim, sabe, foi um caso bem marcante que ela precisava de um cuidado ali, de uma terapia, de alguma coisa, entender que às vezes o marido com uma brincadeirinha, sabe a que irritava ela, seu bumbum tá batido, entendeu? E ela realmente colocando toda essa culpa, talvez ali também de um amortecimento de relacionamento, no bumbum dela, coitada. E às vezes ele realmente tava brincando, mas pra ela tava aquilo, né, incomodou de verdade. E que bom que você conseguiu identificar, né, e ela resolveu a questão, porque é aquela história, senão ela ia ficar fazendo coisa e nunca ia preencher aquele... E nunca ia estar satisfeita, e isso é muito triste, assim. Tem coisa mais triste do que eu ver uma paciente que não gostou do resultado do meu trabalho. Eu não meço esforços, assim, às vezes eu dou uma seringa a mais, assim, eu acho que o que eu indiquei não era o correto, eu corrijo, mas a minha maior satisfação é a pessoa sair de lá satisfeita, claro. Entendeu? Eu falo, nossa, tô amando, eu tô passando os creminhos, me mandar mensagem, mandar direct, olha, doutora, estou fazendo isso. E você falou muito sobre bumbum, né? Porque, assim, no Brasil... É a febre. Todo mundo quer ter o bumbum bonito. E tem o Sculptra, né? O Radiesse, eu adoro. Tá sabido, hein? Isso, adoro. Que ajudam bastante. As mulheres procuram. Como que é a procura? Tem inovações hoje em dia? Tem outras coisas que vocês estão fazendo?
Então, ó, acho que a maior novidade para bumbum é ácido hialurônico para preenchimento de glúteo mesmo. Porque assim, os bioestimuladores, o Radiesse, o Sculptra e o Elancê também gosto de usar. Eu gosto de indicar bastante para uma melhora da qualidade de pele. Então, sabe aquela pele que você vê que tá flácida, que tem ali uma celulite, mas ela a celulite não é tão pesada. Você vê que a celulite tá aparecendo ali porque a pele tá meio molinha. Então eu gosto muito de indicar para isso. Tem muitos protocolos novos que você usa Sculptra, Radiesse para você fazer até uma projeção de glúteo. Só que são muitas seringas de Radiesse, muitas ampolas de Sculptra. E eu acho que às vezes isso fica meio inviável com o que eu gosto de alinhar bastante, que é expectativa e realidade. E, nossa, investi 20 mil reais no meu bumbum e tô super satisfeita. Nossa, investi 20, deixei de fazer uma viagem, deixei de fazer isso e não ficou 100% bacana. E não é 20 eu tô dando um exemplo, assim, né? Eu tô dando um exemplo ilusório, assim, porque geralmente com menos coisa. Não, ele não sai, ele vai fazer... O que os bioestimuladores fazem? Isso é muito bacana e, assim, é super natural, vamos dizer. É um líquido que vai estimular seu fibroblasto a produzir mais colágeno. Então, você vai aplicar aquele produto vai ter uma reação no seu fibroblasto que tá mais preguiçoso, esse fibroblasto vai produzir mais colágeno, aquele tecido que tá mais frouxo, ele vai ficar mais firme. Com isso, você consegue um efeito lifting secundário, porque a pele que tá frouxinha, ela vai se reintegrar, ela vai ficar firme. E isso vai acabar levantando cola a pele. É um cola a pele. E assim, eu tenho resultados muito bons, tá? Assim, falei um pouquinho mal, mas assim, eu tenho resultados muito bons direcionados para glúteo. Os pacientes procuram isso mais no fim do ano. Quando você alinha, olha, isso aqui nós vamos conseguir melhorar. Sabe aquela pelezinha que fica feia quando você faz aquela retração de bumbum, dá pra ver melhor. Então assim, você consegue melhorar muito o contorno. A maior novidade são os injetáveis agora pra projeção mesmo. Então as de hialurônico com uma densidade maior. Densidade é faz uma molécula maior. E veio porque, assim, eu acho que eles sentiram a necessidade de fazer essa projeção. Pro Brasil. Eu acho que, acho que foi um pouco. Porque hoje a gente também tem muitos profissionais super capacitados, super famosos, que fazem preenchimento de glúteo com PMMA, né? Então, assim, é com ultrassom, é guiado. Eu tenho uma paciente que fez, o resultado é incrível. Assim, faria em mim, mas não tenho coragem por toda a complicação que a gente sabe desses injetáveis não absorvíveis, né? Nesse sentido, o hialurônico realmente foi uma revolução, né? Um método seguro. Então, acho que sendo bem usado, né? Ele é muito bom. E só assim, pra falar aqui pras meninas reforçar, que escutam a gente, tipo, 95% das mulheres vão ter uma celulite, né? Em algum grau. Gente, é super normal. Quase todo mundo, é super assim, normal. A gente escuta e a gente se incomoda muito. E a gente escuta assim, homem nem repara nisso. Mas assim, realmente, eu acho que é verdade. Eu acho que é muito uma coisa muito nossa. E a gente também não pode se isentar e falar, não, o homem não repare, não importa. Se aquilo te incomoda, se você tem condições de melhorar, se aquilo tá impactando um pouco a sua autoestima na hora de tirar um biquíni, se tem um corpaço e tem aquela celulitezinha, por que você não vai fazer se você pode? Não tem Mas eu acho que assim, hoje as pessoas tentam normalizar o normal, né? Sim. E as máquinas também, né? As tecnologias são incríveis. Que aí tem, claro, a parte facial, mas também a corporal que o pessoal procura mais no final do ano, Sim, no final do ano todo mundo tá lá querendo dar. Assim, tipo Ultraformer, essas coisas, né? Ultraformer, o Morpheus, Semi-Slim, tem várias, a criolipólise, criofrequência, então assim, tem várias coisinhas aí. A parte de tecnologia também é um absurdo. Essa área, a gente estava até conversando agora sobre tecnologia e tem muito avanço, né? Os congressos de dermato são sempre assim maravilhosos, cheios de promessas de máquinas novas e sempre surge alguma coisa nova, né? Eles estão, assim, o que eu acho que hoje a indústria dessa parte tá indo muito pro vamos deixar natural, entendeu? Então, hoje eu tenho muita procura de Ultraformer, porque o Ultraformer, eu falo que ele compacta a sua pele.
Sem injetar, sem aumentar, volumizar. Sem nada. É um pouco diferente do bioestimulador, que você vai ter que ter uma técnica, uma marcação para você ter esse resultado. Mas assim, o ultrassom microfocado, ele é incrível. Que isso, se alguém aqui já fez, sabe? Fica com o músculo dolorido, parece que você fez agachamento no... Sabe quando você faz, muda a série? E fica dolorido o músculo mesmo. Fica dolorido vários dias, entendeu? Você fala, isso funcionou. Então, eu acho que também as tecnologias também vêm hoje para... porque hoje ninguém não, porque a gente tem ainda muita deturpação de imagem. Mas eu acho que assim, hoje a tendência é que as pessoas, elas não se importam de aparecer com um aspecto mais velho. Ninguém quer ter 50 com cara de 20. Quem quer, tá deformada, que não conseguiu. Mas hoje eu acho que todas as coisas essas novidades são para você envelhecer com dignidade. Você vai melhorar a sua pele. A pessoa, ela quer escutar assim, nossa, ela tá 50, não parece. Mas ela não quer que achem que tem 20. E hoje tá a indústria, ela vai muito para isso, para naturalizar os resultados. Sim, com certeza. Realçar a beleza, né? E prevenir. Acho que tá muito também essa tendência de prevenção, né? Então, prevenir o envelhecimento, envelhecer de uma forma mais bonita, suavizar, né? Alguma coisa que incomode. E é isso, né? Dependendo de quanto a pessoa tá disposta a investir. Mas é verdade, não é muito invasivo. Que fazer o Botox, né, preventivo, você vai deixar de envelhecer? Porque aí não vai aparecer tantas marcações, isso é verdade? Então, é verdade. Porque assim, você vai pensar que você... eu vou fazer umas expressões aqui pra vocês verem, porque meu Botox tá assim, praticamente acabando. Então, assim, é aquela câmera ali? Vamos lá. Aquela ali, ó. Né? Então, aqui, ó. Eu tô aqui conversando com vocês e assim, eu tenho esse músculo bem forte, ó. Se vocês olharem. Então, assim... Músculo que faz cara de bravo. Esse músculo é o corrugador da sobrancelha. Esse eu acho que é o meu mais forte. Então, assim... É o meu também. Tem gente que tem isso contraído sem tá bravo. Ou sem tá conversando, ou sem tá se expressando. Então, você tá lá aqui, você tá sempre assim. Você tem a musculatura tensa e você já fica um pouquinho assim. Ou ela é muito forte, um pouquinho que mexe. Pensa que você vai relaxar essa musculatura, você vai proibir esse movimento. Então, você não vai vincar, você não vai fazer aquela fratura dérmica que você vai fazer ao longo dos anos. O Botox preventivo, você só vai fazer em quem já faz uma ruga dinâmica. Você não vai fazer em quem não tem absolutamente nada. Hoje tem as meninas super jovens, doidas, que querem fazer um Botox pra ficar com aquela sobrancelha assim. Mas assim... Se você pensar no mecanismo, no que vai acontecer, vai prevenir. A minha secretária, ela tem 28 anos e eu faço Botox nela desde que ela tem 26. Sabe? Mas ela já tinha movimentando alguma ruga, essa ruga dinâmica. Ela já tinha, então ela já levantava, ela já fazia 3, 4 ruguinhas que ainda não estavam marcadas. E assim, eu gosto sempre de falar isso para as pacientes. Lembra uma época que virou uma febre, aquele face app, que todo mundo colocava... Suavizar. Mas não era suavizar. O face app, eles envelheciam, lembra? Então, você colocava assim uma foto sua e seu namorado. Aí assim, velhos. Se vocês... Eu até paguei esse aplicativo, assim, porque eu acho muito interessante como ele te envelhece. A primeira coisa que ele faz, como que ele reconhece? Rugas. Só que ele assim, ele cai um pouco a cara também, né? Ele olha e assim, se você for ver, ele sempre envelhece de uma maneira. Sempre ele faz as ruguinhas aqui e 2 aqui. E isso depende também da expressão da pessoa. Mas ele vai procurar algum lugar pra te rugar onde você tem alguma marquinha pequena. Então, se você tem um bigode chinês, ele aprofunda. Ele mas piora. Em 99% das pessoas, ele faz essa ruga. Quando essa ruga forma, por que previne? É preventivo. Porque depois que a ruga formou, é difícil você tirar. Né? O Botox, ele ainda, ali num determinado momento, ele ainda dá aquela retificada ali, mesmo em repouso. Mas uma pessoa que ficou 50 anos sem Botox, aí tem a qualidade de pele também, né? Além das expressões, tem a qualidade de pele, mas a pessoa tem a pele muito fina. Tem gente que tem aquela pelinha que eu falo que qualquer coisinha já tá craqueladinha. E é super difícil fazer Botox nessas pessoas, porque um pouquinho que o músculo mexe já forma a ruguinha. Mas se você proibir aquele movimento desde muito jovem, você não vai ter o vinco formado. Então, assim, o Botox preventivo previne, mas tem que ser bem indicado. E as rugas, então, elas são o quê? As rugas são fraturas dérmicas. Então, assim,
pensa que a sua pele tem a epiderme, que ela é constantemente trocada, tem a derme e tem a hipoderme. A hipoderme é a gordura. Quando você faz o movimento, a ruga, ela vai fazer uma depressão na pele. Às vezes você vai fazer um laser, um CO2 vai melhorar? Vai, porque ela vai dar uma retificada na camada mais superficial, né? Tem a camada córnea, que é a que troca toda hora, é como se fosse a pele quase que já ali morrendo, que vai soltar. Mas assim, ela faz uma depressão. Então, dependendo do grau, você não vai conseguir levantar aquilo. Hoje tem tecnologia pra tudo. Tem fio pra colocar direto na ruguinha. Tem o preenchedor que vai fazer o preenchimento mais forte. Mas assim, a ruga, ela é uma depressão que se formou na derme. E aí, você tem que estimular aquela derme ali pra ver se você consegue. É que chega uma hora que essa parte preventiva já não adianta mais, porque aí já vincou, que fala, né? Então já fraturou mesmo. Fraturou. Não, hoje tem bastante coisinha. Às vezes você preenche, você fazer um preenchimentozinho fino. Hoje tem os skin boosters, que são uma linha de é um tipo de ácido hialurônico que não volumiza, então ele só hidrata, ele puxa a água para aquela região, aquelas pessoas que às vezes você faz o botox. Uma microdose, assim. Isso, então ele puxa a água e ele vai hidratar aquela pelanquinha, sabe? Hoje tem muitas coisas, assim, para você melhorar, mas eu acho que a busca hoje, as pessoas entenderam que elas têm que prevenir, né? Quem tá importado. Hoje, quem vai procurar teu consultório são mais mulheres, provavelmente, com certeza, pela estatística. E a busca é mais a facial. Mais facial. Assim, eu gosto de fazer corporal, mas eu acho que, assim, o meu perfil da clínica são pessoas que preferem investir mais no rosto do que no corpo e ter o resultado. Não é um resultado mais pobre, mas assim, menos mensurável, sabe? Eu acho que as pessoas hoje, o meu perfil de paciente, ela se importa mais com a face. E também o corpo é muito mais caro, né? O corpo tudo é muito mais caro, gasta muito mais. Né? Hoje uma paciente me perguntou, doutora, você faz ultraformer no abdômen corporal? Eu falei, eu faço, mas pouquíssimas pessoas topam, porque além de ser super doloroso, que são milhões de disparos, é muito caro. E é muito caro pra quanto? Você vai ficar com o abdômen definido, tipo uma lipo LED? Não vai. Sim. Entendeu? Então tem que pesar, né? Risco-benefício e a vontade da pessoa. Claro, tem gente que quer muito e se pode, ok, não é muito invasivo. E fala, olha, você vai fazer isso vai melhorar. Eu adoro quando eu faço o glúteo de Sculptra e a pessoa fala, não, mas me incomoda muito, eu quero fazer. A gente faz um frasco de cada lado, ela volta, sei lá, 20 dias depois. Porque eu sempre tento deixar meio tudo casadinho, assim. Aí ela volta 15, 20 dias depois. Nossa, já senti melhora. A pessoa tá ali mais empolgada até pra malhar, entendeu? Porque ela já malha e aquilo... Já impulsiona. Sabe? Vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. E uma coisa legal do hialurônico, até que eu fiz com a Ana recentemente, foi que, para as pessoas saberem que tem outras indicações, né, muito úteis também, que foi o preenchimento do lóbulo da orelha. Que isso é uma coisa muito funcional. Acho que muita gente tem esse problema, né, do furinho do brinco. Então, o ácido hialurônico, ele é um preenchimento muito seguro, né? A gente consegue não só fazer uma harmonização, que acho que quando bem indicado, com esse bom senso da profissional, fazendo num profissional adequado, você consegue, ali com mínimos toques, realmente harmonizar, ficar mais bonito, realçar. Não, assim, eu acho que, na verdade, a gente tá falando como se fosse uma coisa grotesca, porque eles conseguiram fazer, em vez de harmonização facial, a demonização facial. Então, eu falo padronização facial, porque aí todas querem aquele maxilar enorme, o queixo gigante. Lá em cima. Não, e eles apelam muito no marketing, fico impressionada. Nas redes, uma vez ficou na moda que todo mundo fazia montagem tirando o queixo das pessoas pra ver, pra falar, pra preencher queixo. Só que aí você viu antes e depois que faziam, não é que comparavam com queixo e normal. Comparavam com queixo e sem queixo. Óbvio que você sem queixo nenhum vai ficar muito horrível. Vai muito da sombra. Aí um dia eu vi umas fotos e falei, gente, mas não é uma foto... Eles pegavam famosas, assim, Angelina Jolie, com queixo e sem queixo. Mas era um sem queixo, assim, sem nada de queixo, não normal. Que assim, não dá, não é uma condição normal. Mas assim, eu acho que a harmonização facial entrou nesse fato de demonização facial, porque as pessoas realmente começaram a exagerar, né? Então,
não tem como falar o que é uma harmonização facial. Uma harmonização facial é um conjunto de coisas. É você ir tratar seu dente, é você ver que você foi lá, colocou um aparelho, arrumou o dente, você talvez vai precisar projetar um pouco o lábio, talvez você vai ter que projetar um pouco o mento, você vai ter que retrair um pouco. E assim, o ácido hialurônico, ele consegue fazer tudo isso. Porque, por exemplo, no meu armário, eu tenho 9 tipos diferentes de ácido hialurônico. Pra individualizar isso. Um vai levantar um pouco mais a pele, o outro vai fazer sustentação, o outro vai fazer um colchãozinho, o outro vai fazer um colchãozinho mais fino. Então, assim, você consegue brincar muito com isso. E o ácido hialurônico, ele também estimula a produção de colágeno. Porque ele acaba gerando um processo inflamatório ali onde ele é depositado. Então, depois, a sua pele não vai ficar igual, ela vai estar melhor ali naquela região. Por isso que falam que hidrata. Ele hidrata. Ele hidrata e ele estimula colágeno também. Não, legal. Acho que é isso, esse olhar que a gente tem que ter mesmo de ajustar, realçar, né, com esse bom senso. E, você faz kite, né? Eu sei que é o seu hobby. Nossa, minha paixão. E como você mantém esses cabelos maravilhosos? Porque é muito sol, mar, né? E ainda mais loiro, né? E ainda mais loiro, que é mais difícil ainda. É sol, é mar, é vento, Sim. cabelo. E o vento vai estar sempre… E o seu cabelo é fino, né? Igual o meu. Que o fica kite sempre vai estar empurrando seu cabelo pra frente. Então, assim, você nunca vai estar numa condição favorável. Nunca é contra o vento, né? Esquece, assim, gente. Não vai ficar gatinha. Né? Não, tô brincando. É assim, o que eu falo que tudo é equilíbrio. Por exemplo, eu gosto de ficar 2 horas velejando, eu gosto de ficar 2 horas velejando. Não tem como eu estar 2 horas velejando maquiada. Então eu vou ter que ter um protetor solar mais específico. E eu invisto muito nisso. Eu vou nas lojinhas de kite, quando eu vou pra fora. Tarifa, por exemplo, que assim é praticamente o Havaí do kitesurf. Tudo que eu via de pele diferente, eu peguei pra experimentar. Tem coisa que já venceu, mas assim, é legal você ter o conhecimento e sentir o que dá certo. Eu acho que tudo é equilíbrio. Equilíbrio de você fazer um skincare legal antes de você se expor. Você escolher o momento que você vai se expor. Não adianta você ir lá, ficar 2 horas no mar e depois ir lá lagartixar e ficar se bronzeando. Sim. Entendeu? Não adianta você não passar um protetor solar que vá ser resistente e você falar… Cumpri tabela, mas eu passei o protetor solar. Não, você passou, mas você sabe que dali 2 horas não tem mais nada. Então, assim, eu acho que tudo é um equilíbrio de você saber o que você faz. As minhas principais dicas pra quem se expõe muito ao sol e pra quem gosta e que não vai abrir mão, né? Sim. Assim, tem gente que não vai abrir mão do sol porque a SBD falou que não pode tomar sol das 10 às 16, entendeu? Infelizmente. Mas é assim, acho que as 3 principais dicas sempre reaplicar o protetor solar. É o principal. Se fosse pra escolher uma coisa, não lavo o rosto, não faço nada. Reaplica o protetor solar ali de 2 em 2 horas. 2 em 2 e depende do tom de pele, né? Do fototipo. Se você tem uma pele mais morena, você vai demorar mais pra oxidar. A Keren, por exemplo, ela tem que fazer de 2 em 2 horas. Por despertador. Sim, e mesmo porque você precisa fazer isso. Você já sabe que não dá certo. Que você não dá certo você ficar no sol. Então, assim, quem passa desse limite tá lá com cara de melasma, né? Eu acho que tudo é equilíbrio e, assim, então, o primeiro, protetor solar de 2 em 2 horas, ou assim, se você tiver um fototipo mais alto, dá pra esperar ali umas 3 horas. E o fator de proteção muda? Então, o fator de proteção muda, mas a partir do 30, eu vou explicar como é que funciona o fator de proteção, que é muito interessante, mas eu acho que a partir do 30. Não vem me passar uma maquiagem e falar, tem proteção, tem 15. Não. Eu acho que uma vitamina C de manhã, tá? Uma vitamina C é, assim, essencial. E outra coisa que ninguém faz muito, mas assim, ninguém faz muito, essas pessoas que vivem mais na praia. Mas não dá pra abrir mão da proteção solar corporal. Não dá pra abrir mão. Agora, assim, rotina de skincare, vou para a praia. Acorda, um bom sabonete adstringente, uma vitamina C e o protetor solar. São 3 passos tranquilinhos pra você fazer de manhã. O protetor solar. O cabelo, então, não tem um protetor? O cabelo tem, mas deixa eu falar da pele primeiro.
A pele, outra coisa que eu acho muito importante, gente, é escolher um protetor solar que vai ficar bom na sua pele. Nós temos hoje, se for na farmácia, você nem sabe o que escolher. É anti-oleosidade, pele sensível, matiza, antipigmento. É muito difícil. E você ir sozinha. Eu acho legal você pegar uma orientação. E assim, hoje, todo mundo é um bombardeio de informações. Todo mundo quer gerar algum conteúdo na internet. Então, você segue uma dermatologista, ela recebeu a La Roche, ela mostra isso daqui. Você tem que ter alguém pra te orientar, sabe? Senão fica perdido mesmo. E assim, quando você acerta o protetor solar, você quer passar o protetor solar. Você quer, porque ele vai deixar sua pele seca. Hoje a gente tem tanta tecnologia, gente. Assim, tem protetor solar fluido, tem protetor solar que ajuda a pele a não ficar oleosa, tem protetor solar com cor, que Não, facilitou muito mesmo. Que assim, alta cobertura, que assim, não perde nada pra uma base. E até é verdade que melhora quando, por exemplo, eu sou muito branca, então eu sempre busquei passar protetores solares com cor, né? Porque falam que tem uma camada, né, um pouquinho melhor. Mecânica. Assim. E até quando eu vou na física. praia, assim, e aí eu passo com cor. Isso é real. É real. Procurem. A cor realmente melhora a o proteção? pigmento faz uma proteção física. Sim. Né? O pigmento, ele faz uma proteção física. Agora, assim, se for pra escolher, você fala assim, Nath, você acha que eu pego um protetor solar com cor, porque a cor ajuda a proteger, ou eu uso o meu que é líquido, que eu gosto mais da textura que fica a minha pele, ele é fluido e ele não tem cor. Não, você vai pro que a textura da pele fica melhor. Agora, se é uma pessoa que tem um melasma absurdo, eu vou ter que usar todas as minhas armas. Então, essa pessoa, ela vai ter que ter o protetor solar com cor. Mas uma pessoa que não tem melanose, que, assim, tem essa opção de escolher, eu não vou abrir mão do protetor solar da textura melhor para escolher com pigmento, mas com certeza o pigmento ele potencializa a proteção. E você falando de melasma, tem algum fototipo ou algum tipo de pele, né, que é mais propenso a ter melasma? Sim, as peles negras, tá? Pele negra, eu falo assim, que a gente não pode ter tudo na vida, né? As branquinhas têm ruguinhas, as morenas têm melasma. Cada pele vai ter a sua seu cuidado específico. Assim, o melasma eu acho que é um assunto, acho que todas as pacientes trazem, mesmo que as que não têm muita queixa, elas têm manchas, elas têm hipercromias, eu acho que é um assunto que eu abordo diariamente. Eu quero deixar pra vocês também uma fotinho minha, depois se vocês quiserem colocar na edição, de como eu era em 2017, quando eu fazia kitesurf, que eu ficava com melasma aqui. E não tem, então, só associação com gestação, né? Que muita gente acha. É assim, a fisiopatogenia do melasma ainda é muito... eles não conseguiram descrever, mas tem várias... O principal é a exposição UV, mas tem relação hormonal, relação genética, medicamentosa, então assim, anticoncepcional, né? Foi muito relacionado, mas se você for parar pra pensar, o anticoncepcional é um hormônio, né? Então, assim, hoje ainda é um mistério o porquê que acontece isso. Mas o que acontece? O melanócito daquela região fica mais hiperestimulado. O que eu acho que aconteceu com o meu melasma? Eu fazia depilação na cera e morava em Santos. Fazia faculdade em Santos. E às vezes, na correria, a gente depilava na hora do almoço e depois, sabe? Ou depilava de manhã, à tarde era o dia que a gente tinha pra fazer livre, né? Faculdade período integral. Não um passava sábado, fio. de manhã. Eu acredito que essa minha região hiperestimulou por ela estar meio sem proteção. Então, assim, o melasma, ele não os melanócitos daquela região vão ser estimulados para produzir mais melanina do que o outro lugar que não tem. Então, o que eu falo sempre do corpo, principalmente para quem tem melasma, não adianta proteger o rosto, colocar uma carapaça, depois passar uma base, fazer tudo bonitinho e não passar protetor solar no corpo, principalmente quando você vai para uma praia, que você vai ficar mais foto exposta, porque a roupa, ela protege, né? Então, assim, não adianta você ir com um capacete e passar bronzeador, quando você tirar o capacete, você vai estar com o melasma lá gritando. Ah, legal isso. Né?
Você tem que proteger o rosto, porque o seu corpo também vai entender que você tá você tá se expondo. E os seus melanócitos todos vão se ativar. Não tem aquelas tiazinhas só assim, eu fui pra praia, nem fiquei no sol e voltei bronzeada. Sim, no mormaço Então, mesmo. assim, o seu corpo ele não vai entender que ali tá protegido porque ali não tá batendo direto Sim. e na outra região tá. É muito importante a questão de proteção corporal. Nossa, e o seu zerou, né? Não tem meu nada. melhorou Ou muito. seja, as pessoas às vezes acham que não é possível, assim, resolver o problema 100%. E então, né? Assim, ó, eu falo que não vai ser uma borrachinha que a gente vai pegar e vai apagar. Mas nós temos muitas coisas boas, muitos clareadores que têm que ser usados com controle, por isso que eu nem vou entrar nesse mérito Sim. de falar o que eu acho que é bom ou ruim. É muito acho específico. que isso você tem que ter um acompanhamento mesmo. Mas assim, tem muitas coisas que você consegue tentar uniformizar aquela pele e depois você vai entrar numa fase de manutenção. Mas você vai ter que ter um ataque para você tentar amenizar aquilo. E assim, maquiagem também, sabe? Porque quando a pele... É que vocês não têm, então vocês não imaginam como é. Por exemplo, imagina, eu tinha aqui, aí eu passava um corretivo aqui, corretivo na olheira e depois passava a base em cima. O que acontecia? Aquilo ficava mais escuro. Ah, Então eu fui tinha que ser uma descobrindo. base diferente. Fui de repente. descobrindo um corretivo que tinha alguma coisinha brilhosinha que tentava Pra uniformizar. neutralizar. Mas isso é assim, é no dia a dia você ir vivendo um pouco. Sim, não é difícil. Mas ele não tem cura, mas ele tem controle. É isso que eu gosto de falar. Perfeito. E você, na pele, por exemplo, da gestante, né? Você acha que tem que ter um cuidado maior por essa Com certeza. exposição? Na gestante a gente não pode nada, né? Vocês sabem. Tem coisas que até a gente imagina que não faça mal, mas não podemos Arriscar. Não podemos arriscar. Mas hoje, pra gestante tem um ácido azelaico que ajuda bastante. É assim, a gestante que tá condenada a ter o melasma, ela vai ter, tá? Geneticamente, você Geneticamente, ela vai ter. E talvez o melasma que ela já tenha antes da gestação também se intensifique. Mas Porque até qualquer luz, assim, né? Pode qualquer luz. Mas essas luzes, principalmente em pele clara, tá? Tem bastante estudo de luz azul, né? Luz do celular, luz do computador, mas principalmente em pele mais clara. Mas a gestante não tem muito o que fazer, né? Filtro solar. Filtro solar. Mas o filtro solar é qualquer um mesmo, assim. Eu tenho um que eu gosto muito. Eu tenho um que eu gosto muito. Vou falar qual Vamos que ver se eles patrocinam o nosso episódio. Elô. Não, tô brincando. Assim, eu gosto. Tem coisas Não, pode que falar. Tem coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito, eu sei que dá A certo. gente deixa até o link para as pessoas. E Pode independente disso, eu gosto muito de um protetor solar que chama Sgin Spot Prevent. Sei. Eu falo isso pra todo mundo. Assim, ele é um protetor solar que quando eu não abro mão de passar ele antes de entrar na água. Eu passo ele, eu fico com o rosto branco e depois por cima eu passo aquele que é mais resistente à água. E ele arde o olho, mas eu vou firme e forte, mesmo que eu caia na água, eu passo ele, eu fico meio ceguinha ali fazendo kite, mas eu não fico com melasma, entendeu? Sim. Pra mim ele é um divisor de águas. Depois, se vocês quiserem até Ele colocar adere o melhor. link aqui. Ele Eu é acho mais Porque pro líquido, esporte né? tem que ser um pouco diferente, né? Pra água. ele é assim. mais líquido, mas ele não é feito pro esporte. Ele é feito pra prevenir manchas. Ah, tá. Ele tem um irmãozinho dele que chama Active Unify, mas eu acho que ele é muito de, assim, sabe quando você vai tomar sol e você fala, nossa, uma sardinha ou outra que apareceu, ficou aquela coisinha um pouco mais. Ele não deixa aquilo gritar. Tá. Tá? Então, assim, eu acho que ele é um divisor de águas pro melasma, porque dependendo do momento do melasma, qualquer luz que você pegar, se for no cabeleireiro, ele vai Vai, né? Ele vai querer ali gritar, eu falo. Porque assim, você tá lá ótima, você sai do banho na Ele tá praia. lá, Você fala, oiê. meu Deus! Parece minha Eu, rosácea, né, gente. e- Oi! Eu vejo, assim, como eu sou muito branca, né? Eu já tive insolação algumas vezes, quando era pequena, né? Sem juízo. Mas Nossa, depois- cada coisa que a gente já fez, meu Deus do céu. Você vai crescendo, depois Descamava você crescida, inteira. Você vê muita coisa, assim, grave, que você passa a se cuidar, né? E eu vejo que quando eu era pequena, por exemplo, eu tomava só insolação, saía daqui a uns dias, eu ficava bem, tudo bem.
Aí depois, quando eu fui ficando mais velha, eu via que eu ficava com algumas manchinhas, né? E isso tem relação, você vai ficando mais velha e as manchas realmente vão aparecendo? Tem relação, mas às vezes não é por aquele sol que você tomou. Pode ter. Mas é assim, ó. As manchinhas que você vai ter, aquelas coisas que a gente fez errada mais jovem, elas estão lá embaixo só esperando pra aparecer. Só esperando. Então tem uma expressão que chama... que você fez no verão passado. Chama mancha senil, né? Vocês já devem ter ouvido falar. E vocês pegam as pacientes. Sim. Então, assim, a mancha senil é aquela não proteção que você fez, que ela apareceu. O que acontece é que é uma época mais propensa para começar a aparecer manchinha. Não é o nosso caso agora, mas vocês podem ver, assim, quem já tem bastante A menopausa também piora, né? Manchinha, piora. Você vê a mãozinha esquerda sempre tem um pouco mais, porque no carro... No carro vai estar mais exposta, mas ó, um segredinho é assim, ó, sempre passar protetor solar. Você despeja um pouquinho aqui no dorso da mão. Legal. Aplica e depois você faz assim, ó, pra você não perder nada. Pronto. Olha, faz não aqui, fazia, ó, vou fazer. entre o outro. Porque mesmo com vidro preto, né, eu vejo que às vezes queima. Gente, e uma dúvida, Ná, que eu vejo muito até nas redes sociais, de quantidade. Uma vez eu vi alguém, em algum lugar, a quantidade de protetor que indicavam. E assim, era muito mais do que a gente passa. Assim, eles falam, são 2 dedinhos, mas isso depende um pouco, porque se você pegar um protetor muito fluido, vai vir uma quantidade menor. Eu acho que o importante é você criar o hábito de passar. Você vai sentir. Você vê que tá cobrindo tudo, né? Ainda mais quando tem cor, fica mais fácil. Você vê. E às vezes quando você vai em lugares que tem aquela luz, sabe aquela luz negra? É neon, não é neon? Luz UV, não. É o neon, é a LED. luz negra. Luz negra. Tá. Assim, você consegue ver que ele fez realmente uma cobertura. Isso é legal, assim, um dia que vocês estiverem em algum lugar, se vocês quiserem dar uma olhadinha e ver. Na festa da Arca, por exemplo. Então vamos pro cabelo? Vamos pro cabelo. Mas o cabelo assim, no verão, no sol ainda. Então tem um protetor. Gente, eu falo muito, vocês podem me cortar. Não, tudo bem, Chico, zerou a pele no sol, agora o cabelo. Minha amiga que é psiquiatra falou que eu tô mais organizada, imagina. Ideias organizadas. Então, ó, gente, não, tá super organizado. Cabelo eu amo. Assim, a principal dica de cabelo que eu vou falar, não só pra quem tá ali no sol o tempo todo, mas eu acho que é pra todas as mulheres, é investir em produto bom de cabelo, faz muita diferença. Não vem me passar um seda ceramidas, E entendeu? querer milagre. E assim, todo mundo fala, não, porque é muito caro, não, porque... Mas se você ali investir numa boa máscara, num potão de shampoo que seja adequado pro seu cabelo de 1 litro, eu te garanto vai sair que mais isso barato. que isso não vai durar menos de 6 meses, entendeu? Eu, como gosto muito, eu tenho uns 2, 3 ali grandões e eu vou trocando. Eu falo, o cabelo tá ficando acostumadinho com esse, eu vou dar um sustinho nele, sabe? Eu faço isso. E uso outro e fica super bom, assim, sabe? Às vezes eu tô com uma máscara super hidratante, super, mas eu tenho ali um pra cabelo colorido. Meu cabelo nem é colorido, ele é descolorido. Mas às vezes eu passo ele só tem pra... um tonalizante, né, o pra nosso, ele então. Tem, mas assim, eu uso, sabe, só pro cabelo falar, nossa, é uma coisa diferente. Aí depois, quando eu volto pro que ele gosta, ele tá sempre bem. Eu acho que a principal dica é isso, é investir num bons produtos. em bons produtos pra você fazer em casa. Porque, gente, é É caro. o seu dia a dia, né? E é todo dia que você tá lá colocando aquilo. Todo dia. E assim... Mas você passa protetor quando... Eu passo protetor, mas eu gosto às vezes que ele tá, agora ele tá com a raiz bem feitinha, mas eu gosto que ele fica um pouquinho loirinho mais natural. Então assim, eu gosto de passar óleo antes de entrar, principalmente porque eu tomo é muito vento. Embaraça. Não, embaraça assim, nossa senhora. Eu sei que eu saio que nem um ninho de passarinha. Seu cabelo Também fino. faz kite, tá, gente? Quem não sabe. Tentando. Não, amiga, esse ano vai dar certo. Vou Vai, levar esse ano vocês, sai, esse vou ano levar sai. vocês duas lá pro Cumbuco e vão sair 3 kitesurfistas. É muito bom. Com eu queria cabelo muito conseguir. lindo e sem melasma. Isso aí. Eu gosto muito desses produtos de casa. Antes de entrar no mar e de entrar pra fazer kite, eu sempre prendo o cabelo. Não tem como não prender, assim, fica um negócio que atrapalha muito. Aí, assim, a primeira dica é... Nunca, pelo amor de Deus, usar elástico de cabelo desses que tem o ferrinho. Porque detona o cabelo. Por quê?
Porque o ferrinho, o seu cabelo que é fino, não prende no ferrinho? Sim. E o próprio ferrinho, ele vai fazendo Fica você enrolando. fazer Isso, a hora que você vai tirar, você já quebra. Então eu gosto sempre de usar. Hoje tem muitos, antigamente não tinha tanto. Com mas paninho. eu gosto de usar com paninho, com cetim. Eu dou para meus pacientes com cetim em volta. Eu não abro mão de ter um elastiquinho de cabelo desse jeito. Óleo antes, porque você vai fazer um filme no cabelo. Depois que eu saio, eu geralmente tô meio cansada, assim, ainda mais quando tem competição, assim. Eu deixo, não tenho muita paciência pra desembaraçar ele ali na hora, porque eu sei que eu vou ter que ter uma lutinha no banho. Mas o ideal seria você passar um creminho, deixar um creminho na bolsa, até essas máscaras mesmo, tô pedindo pra comprar outras coisas, não. Pega essas máscaras mais densas e você ali faz um carinho nele mesmo que você não vá desembaraçar. E outra coisa que eu acho muito importante é a escova de cabelo. Eu amo as Tangle Teasers. Assim, sou apaixonada. Eu uso elas, acho que desde que elas chegaram no Brasil. Tenho de todos os formatos e, assim, eu acho que faz muita diferença pra não quebrar o cabelo. E eu acho que isso, Tenta explicar pra quem não sabe qual é. É uma de cerda bem afastada de plástico, né? É uma... Hoje tem várias imitando, tá? Mas eu acho que, assim, essa escova eu tenho todas que eu comprei até hoje e todas funcionam, mesmo que estejam velhas. Então, assim, eu acho que é um super investimento. É uma escova que foi projetada por um cabeleireiro, ele até foi meio zombado na época. E hoje, assim, tem a linha de todas. É uma escova que a cerda, ela é feita para ela não brigar com o seu cabelo. Então, ela vai ser firme o suficiente para desembaraçar e ela vai ser flexível o suficiente para não descer quebrando o seu cabelo inteiro. O afastamento dela, a cerda dela tem 2 tamanhos. Hoje ela tem para cabelo enrolado, tem para fazer escova, tem outras, mas assim, acho que a mais tradicional que tem cabo, tem a que não tem cabo, que é a primeira de todas. Eu acho que aquilo lá, de repente, voa na hora do banho. Direto, voa, parece um sabonete. Não, eu recomendo comprar com cabo. Mas acho que assim, essa escova... A gente deixa um link também. É super investimento pro cabelo. E assim, o que eu acho, ter um cabeleireiro, se você descolore, se você pinta, você tem que ter um cabeleireiro que ele vai prezar pela saúde do seu cabelo. Meu cabeleireiro, ele já negou milhares de amigas que foram lá fazer luzes, que falaram que eram as luzes igual a da Nath. Não dá pra fazer agora. Vamos fazer uma manutenção. E ele tem, até depois, eu vou deixar o nome dele, porque ele faz um cronograma de recuperação capilar que ele deixa aberto. E se você chega lá, o seu cabelo não tá com saúde, não tá com condições de receber aquele tratamento, ele vai te mostrar bonitinho o passo a passo, combina ali 3 meses de hidratação, restauração, reconstrução. E eu acho que é muito importante você ter um profissional que ele não vai prezar por ganhar o dinheiro, entendeu? Ele vai prezar e falar assim... Cuidado a longo prazo, olha, né? seu cabelo precisa disso, sabe? Então, assim, muita gente tem essa dúvida que, se isso faz diferença, o cronograma capilar, os cuidados pro cabelo, porque falam que, o cabelo é morto. Totalmente. Então faz diferença o fio, né? Faz, você vai conseguir... reconstruir aquela haste capilar, né? Assim, você, além de você tratar ela pra ela não... prevenir. Pra ela não estragar, você tá conseguindo restaurar ela, né? E tenha uma dúvida. Pode pentear o cabelo seco? Pode. Nossa, eu também tenho essa dúvida. Pode pentear o cabelo seco. Eu acho que isso vai um pouco... Não tem uma regra. Não é pior molhado? Outro dia eu li também que quando tá molhado... Você até me perguntou. acho que foi com você que eu falei. Aí você falou. Perguntou. Explique, né? Assim, ó, o meu cabelo é muito fino. Ele embaraça, ele fica um ninho. Assim, quem tem cabelo fino sabe, Então, o meu é igual o seu. Se eu não desembaraço no banho, igual você, não sai dá. que não leão, não tem condições. Então, quebra inteiro, de qualquer jeito que eu assim, o que eu acho? Eu prefiro prezar por colocar um pouco mais de produto, dar uma emoliência ali e ir desembaraçando no banho. E assim, eu passo o produto, gente, mas eu tiro tudo, sabe? Eu não deixo, porque se eu deixar um pouquinho... Eu também, fico encebado. Nossa, mas eu desembaraço com o dedo mesmo no banho, não com a escova. Não, eu uso as minhas escovinhas Tangle Teasers. Essa Single Teasers. E aí depois eu tiro todo o produto e depois eu desembaraço ele fora. Mas eu acho que assim, não tem uma regra. Olha, é muito melhor esse ou muito melhor esse. Eu acho que o melhor é você ver o quanto que o seu cabelo quebra. Porque um pouquinho sempre vai embora. Se você tá na dúvida,
escova ele, desembaraça ele no banho um dia e depois não tira os fios pra contar. E depois desembaraça quando você saiu do banho e tenta fazer uma continha ali de fios e sai e desembaraça com ele já depois de ter passado todos os produtos pra você sentir. Eu acredito que vai ser mais benéfico, menos prejudicial o desembaraçar no banho, porque no banho você tem a oportunidade de colocar um pouquinho de creminho a mais, sabe? Você mexer ali um pouquinho pra não perder tantos fios. Mas assim, alguns cuidados, por exemplo, não dormir com o cabelo molhado. E outra dúvida também que eu vi outro dia. O cabelo todos os dias. Enrolar na toalha, lavar todo dia, pode, não pode? Então, ó, lavar todo dia pode, tá? Eu já vi dermatologistas aqui falando pode e deve. Eu tinha a minha professora de dermatologia da faculdade, que naquela época eu nem imaginava que eu ia ser dermatologista. Ela falava assim, eu adorava, ela falava assim, lava a pele todo dia, não vai lavar o cabelo, que imundice. Mas, gente, assim, eu não lavo o cabelo todo dia. É assim, o meu cabelo dá pra lavar todo dia, porque ele seca bom. Mas vocês sabem como é que é. No dia a dia, a gente tem que estar com o cabelo arrumado. Não é todo mundo que sabe que tem a oportunidade. Tem gente que tem que estar... Tem pessoas que trabalham no meio corporativo, que tem que estar sempre ali. Nós, médicas também. Então, assim, no dia a dia, eu acho que você tem que ver o que fica melhor pra você. Quem treina tem essa questão do suor. Sim, não tem como, quem né? treina. Se treina todo dia e transpira muito. Você vai organizar o seu dia pra aquele momento que o seu cabelo tá precisando. Mas Não, assim, o meu, pela oleosidade mesmo, não tem a menor condição de eu ficar um dia sem lavar. Não, eu lavo um dia sim, um dia não. Essa questão de transpiração, né? Se você transpirar no cabelo, também tem isso. Eu transpiro o meu cabelo, se eu não lavar, vai piorar, vai aumentar a queda. Deixar o suor lá faz mal? Não, então, o que acontece? Quando você sua e não lava o cabelo, você deixa um ambiente mais propício pra produzir micro-organismo, a seborreia. Essa seborreia, ela vai ajudar ali a entupir um pouquinho a saída do folículo, o crescimento da haste, né? Então ela entope um pouco o folículo. A seborreia hoje, ela é sabida como um fator prejudicial ali pra calvície, mas ele não é o grande vilão. O que eu acho é que você tem que sentir o que o seu cabelo precisa. Mas claro, quem que gosta de ficar malhar, suar e sair? Né? Assim, tem gente que lava o cabelo uma vez por semana no cabeleireiro e tá tudo bem. Mas assim, mais higiênico também, né? Não, com certeza. Com certeza, mais higiênico seria lavar o cabelo todos os dias. Depois de uma atividade mais pesada. Depois de uma atividade mais pesada, acho que ninguém... Não tem muita gente que aguenta, não. Mas tem. Vocês já viram aquele... que a Márcia... Eu sempre mando pra minhas minhas secretárias, assim... Por que ela tá indo bem e eu não? Porque tá com o cabelo oleoso. Você quer se dar bem na vida com esse cabelo oleoso? Esse cabelo? Não dá. Um dia eu mandei pra minhas... Eu tenho um grupinho com as minhas secretárias. Eu falei, gente, não dá pra ter o cabelo oleoso. Ninguém vai vencer na vida de cabelo oleoso. É igual bota o cropped, lava esse cabelo e vai. Mas assim, não não tem uma regra, olha... Eu acho que você tem que adaptar. Não vou bater no martelo aqui e falar o cabelo tem que ser lavado todo dia ou não tem que ser lavado todo dia. Eu acho que o mundo ideal seria lavar todo dia, mas eu, por exemplo, lavo um dia sim, um dia não. Pela minha condição ali do meu dia a dia. Se ele fica bonito no dia não, ótimo. O meu não fica. Eu acho que você tem que ver o que te incomoda, mas assim, tentando ser objetiva na resposta lavar o cabelo todo dia não faz mal. Tá. Que objetivinha. E condicionador na raiz. Não, condicionador na raiz esquece, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Pra condicionador na raiz, pra quê? Esses produtos que eu gosto, esses produtos bons, geralmente um dedinho, ele já desmaia o cabelo todo, gente. Então assim, você vai começando de baixo pra cima. Aí fica a famosa economia porca, né? A Não, pessoa quer economizar com os produtos, compra um ruim e passa 1 quilo, e não adianta. Exatamente. Assim, esses produtos eu falo, são os meus desmaia-cabelos. Um pouquinho dá. Sempre começa de baixo pra cima. Se você colocar... Qualquer pessoa que tentou colocar condicionador na raiz, principalmente se não tem o cabelo muito grosso, vai aparecer e vai ficar aquela coisa meio encebadinha, assim. Coladinha. Sabe?
Grudadinha. Não... Dormir com molhado faz mal mesmo. E até dormir com molhado faz Pode mal. terminar. Faz mal, assim, além de você deixar aquilo abafado, vamos dizer assim, você acaba mudando um pouco, porque você deixa ele mais marcado. Quando ele tá molhadinho, ele tem uma propensão a marcar mais, a modificar um pouquinho ali a haste. Então, assim, não indico dormir com o cabelo molhado. Tá. E o cabelo, além da pele, né? São partes que são mais visíveis da mulher e são quase que uma vestimenta. Estigmatizante. Nossa moldura. Então tem que realmente ter bastantes cuidados, né? Quando você fala de passar produtos no cabelo e na pele, você sempre vai na consulta indicar para a pessoa o que é mais adequado para cada um. A pele oleosa, né, ou a pele mais seca. Então tem toda aquela questão. E quem vai na dermatologista acaba ganhando a amostra para testar. Né? Sim. Então, Maravilhoso. isso também é super Eu adoro dar amostra. E eu adoro minhas pacientes que dão feedback. Ó, eu usei isso daqui eu gostei, isso daqui eu não gostei. Às vezes eu dou amostra. Eu primeiro tento entender a queixa, claro. Mas assim, tudo que ela me falar, eu vou dar todas as dicas de tudo, trocar todas as figurinhas que eu posso de coisas que eu sei que são boas. Gente, Acho isso, que é assim, vou falar por mim. Porque eu passei na Nath e eu fui diagnosticada com rosácea, né? Agora super recente. E isso é o que eu acho mais legal mesmo do seu atendimento. Porque não é todo mundo que faz. E eu saí de lá assim, ela escreveu, você vai lavar o rosto com isso, passar isso, depois passar isso. Depois à noite vai passar isso, vai passar isso. E os produtos mesmo, porque pra vocês às vezes é óbvio, e até pra gente mesmo, na área da medicina, são outros produtos que às vezes a gente não é óbvio pra gente. E não é por mal, Qual às vezes é o tipo você de olha, pele? você A gente não olha sabe. o que a amiga usou, Acha você pega a lindo. dica da amiga, você pega a dica da blogueira, só que às vezes a pele da blogueira pode, por exemplo, a Dedé, ela tem uma condição que eu falo que menos é mais. Se ela for sair tentando usar tudo que ela vê coitada da pele dela. Então eu falei, a gente tem que tirar tudo. Aí ela, nunca mais vou poder. Eu falei, por hora não, vamos tirar tudo. E depois a gente vai introduzir e sentir. Porque agora, por exemplo, no inverno, a pele dela vai requerer mais cuidados. É uma pele com melasma, agora tá no melhor dos mundos. Vamos fazer laser, um monte de coisa. E lá em janeiro vamos ter mais cuidados. Sim. Não, mas foi maravilhoso, porque eu saí, fui na farmácia igual saindo de uma consulta. Não é uma consulta, mas assim, eu digo assim, igual saindo tratando uma doença. Problema de saúde. Aí eu fui, comprei tudo, fiz tudo certinho. E assim, às vezes é um detalhe que faz toda a diferença. O tipo do sabonete lá, pra pele sensível. E assim, eu vou deixar minha foto também, tá? Que eu nunca postei também, eu vou deixar. Porque, eu não sei se você chegou a ver. Eu fiquei de um jeito, teve um dia que meu namorado olhou e falou, meu Deus do céu, e o que é isso? Não sabia o que era ainda, todo empipocado, assim, ficou bem grave, foi bem agudo, né? E foi. E foi ainda quando eu tava no verão, aí o sol, e aí a gente fez também muito. uma coisa bem legal na Dedé, que é relativamente recente, que é um botox para rosácea. Então, assim, a ação é uma toxina numa dose subdose, vamos dizer assim. Mais então, diluído, né? Bem diluidinha. Você faz vários pontinhos e a paralisação ali, até do mini músculo dos endotélios, ajudam a você diminuir esse processo inflamatório. Então, tem uns resultados muito bacanas para quem fica com aquela rosácea bem telangiectásica ou bem inflamatória. Temos aquelas resultados bochechinhas muito vermelhas, né? Que tem bastante gente que a gente vê que você vê que uma inflamação mesmo, vasinho. E assim, com o seu tratamento já tinha melhorado muito, assim, acho que 70%, mas o final, assim, que melhorou foi depois disso. E rosácea é mais em adulto jovem? Adulto. Adulto. É muito difícil você fazer diagnóstico de rosácea uma pessoa com menos de 30 anos. Assim, claro que tem, mas geralmente a pele, principalmente da mulher, muda muito depois dos 30 anos. Então, às vezes, eu tenho um paciente que já teve problema com acne, com pele oleosa, e agora ela tá com rosácea. E as causas? Então, as causas, assim, não é um medicamento, é uma causa mesmo genética, é uma característica da sua pele, mas toda a pele vai mudar. Ela vai mudar até quando que ela vai mudar, né?
Claro que tem pele mais sensível, tem pele. As peles caucasianas têm uma propensão muito maior a ter esse tipo de rosácea, mas também é a mesma coisa do melasma, não tem como a gente colocar um vilão aí. E você vê que essa genética, né, é familiar mesmo. Sim. Porque eu era pele oleosa, sempre tive acne quando eu era mais jovem, e aí tanto que eu demorei pra me tocar que eu precisava procurar uma dermato e descobrir que era algo diferente. E aí pensando, eu lembrei que a minha irmã e minha mãe têm rosácea. Sim. Que é genético mesmo. E mesmo sendo médica, né? Eu lembro que a Andréia que começou a aparecer. Que meses? Ela ficava, eu tô com alergia. É uma alergia. É uma alergia. E o médico demora pra procurar. A gente fica se automedicando. Não, e o pior. É verdade. Vou tirar isso, vou tirar aquilo. Deve ser isso. E você vai num lugar, às vezes tem gente que vai em pronto-socorro e vai lá e coloca um corticoide. E você não sai do corticoide nunca mais, entendeu? Fica naquele efeito rebote que é super difícil tirar as pacientes. Pego muita paciente ali trabalhada no corticoide, que a gente tem que ter um pouquinho de paciência pra tirar. E a acne do adulto? A acne da mulher adulta é hormonal. Ela também tem muita relação com a calvície, né? O que acontece nessas mulheres? Elas têm uma captação de hormônios andrógenos maior do que outras mulheres. Então, na verdade, você vai lá, mede testosterona, não é a testosterona, né? É o receptor, o SHBG. E então, é sempre muito característica, muito nessa região. Você fazer um controle dessa captação de hormônio andrógeno com uma espironolactona é muito bom. A ciproterona, anticoncepcionais à base de ciproterona também, você vai ter que tratar com coisas orais. Porque assim, você quer cortar a causa, você não quer ir lá e amenizar a acne. Então, você tem que mexer na parte hormonal. É que eu parei agora, né, o anticoncepcional, usei a vida inteira. Mudou muito. Aí comecei a ter algumas... E eu falo que é na barbinha, né? Aqui, tipo, não tinha nada. Você vê que tem algumas aqui, né? Não, tá com a pele de... então. Nossa! Mas antes eu não tinha nada. E a queda de cabelo também. Sim. Começou muito. É muito hormonal. Eu acabo pegando muito esses pacientes também. E é exatamente o que você falou. Tem muitos que a gente sabe que a conversão da testosterona em um outro hormônio, que é o DHT, que faz cair o cabelo, que faz a acne, aumento de pelos. Mas não adianta. Testosterona, né? A dihidro não adianta dosar. Isso que os pacientes às vezes não entendem. É o receptor. O diagnóstico é clínico. Às vezes o exame tá normal, mas tem mais receptor. Então realmente não adianta. É o diagnóstico clínico mesmo. E vale a pena lançar a mão do Roacutan? Então, o Roacutan não vai adiantar. Porque assim, por mais que você zere ali aquela pele, porque o Roacutan ele vai liberar tudo e vai amortecer um pouquinho ali as glândulas sebáceas, você tem que tratar mexendo na parte hormonal. E aí, só pra finalizar, assim, a parte da calvície feminina também tá muito relacionada com a parte hormonal. Sim. Você pode ver paciente que toma, que faz uso de anabolizante, ela tem essa questão acne e cabelo, sempre. E tá realmente, teve a resolução recente do CFM, né, proibindo o uso dos hormônios para fins estéticos. Isso é super recente, né, desse ano, porque tá realmente um uso mais banalizado. A gente vê isso na nossa realidade, né, atendendo os pacientes, que o uso aumentou muito e às vezes um uso indiscriminado mesmo, ou visando esporte, performance, só estética. Doses exageradas, doses a mais, mulher vem usando muito, então a gente tem pego muito mesmo. E é um trabalho da endócrina com um dermato, né? Sim. Porque senão tem que, às vezes, lançar mão dos medicamentos, controlar a parte hormonal, suspender o que estiver usando a mais e fazer algum tratamento. E estimular aquele crescimento. Eu falo para as pacientes, eu falo assim, talvez a gente não vai conseguir te deixar o birubiru, né, o Matusalém, mas vamos segurar o cabelo que tem aí? Então tem várias coisinhas pra gente fazer e uma coisa assim, relativamente nova, não é todo mundo que faz, mas que tá em alta e eu acho que veio pra ficar mesmo, é o transplante capilar feminino. Hoje veio uma paciente minha, que ela tem um tipo de alopecia que chama alopecia frontal fibrosante, que é aquelas pessoas que vão
tendo aquela perda ali frontal, então vai ficando com aquela testa aumentada. Ela sempre usou franjinha, ela sempre veio de franjinha, mas eu fazia botox nela, então eu sabia. Até um dia que eu perguntei, eu falei, Márcia, você só usa franjinha, como você vem fazer botox? Que ela ficou com a franja aqui. E ela falou, não, mas meu sonho é fazer o transplante capilar. E hoje ela foi na clínica, ela fez, foi com um turbantezinho ali, mas tá super bem. Vou deixar a fotinho também pra vocês mostrarem. Legal, faz uma faixinha mesmo aqui na frente. Uma faixinha. Igual homem, isso já tem mais anos e agora as mulheres já estão procurando. Acho que o homem tinha um pouquinho mais de paciência. A mulher, ela ainda ficou um pouco mais estigmatizada com esse tempinho do cabelo implantar e depois crescer. Legal. Nath, mas olha, nós temos só a agradecer, né? Foi um papo super gente, eu quero Passa muito rápido. Foi muito legal. Passa muito rápido. E uma pergunta, assim, pra finalizar, se você tivesse em um lugar e que tivesse apenas uma roupa pra usar e essa roupa, uma camiseta. Qual é a frase que você levaria escrita na camiseta? Eu tinha uma camiseta e eu vou falar, soy la mujer de mi vida. Linda, maravilhosa, adorei. Essa seria a minha camiseta. Obrigada. Vamos fazer o seguinte, eu tenho certeza que vai sobrar aí umas dúvidas, né? A gente pode, então, nessa semana abrir umas caixinhas, aí você ajuda a gente a responder. Com o maior prazer. E ao longo da semana você vai respondendo as dúvidas que surgirem. Isso. Com o maior prazer. Meninas, eu adorei. Falei demais? Não, super na medida, a gente queria perguntar até mais, mas foi muito bom, agregou bastante. Acho que pra mulher é muito importante, sim, tudo que você puder fazer pra sua autoestima, não deixa de fazer. Só procurar um profissional que vai te orientar da melhor forma. Sim, sim. E é muito legal que você trabalha com isso e dando autoestima pras mulheres. Vocês também. Obrigada. E eu quero agradecer e quero falar pra mulherada aí que, assim, o mais importante é você realmente achar ferramentas, foi o que vocês falaram no começo. É achar ferramentas pra gente crescer, né? Às vezes você tem algum problema de autoestima, às vezes você passou por alguma coisa na sua infância e você tem aí o seu conhecimento em várias formas para você crescer. Isso não precisa ser na sua aparência, pode ser no seu espírito, né? Sim. Mas se alguma coisinha aí na aparência estiver dando algum probleminha, estou aqui para ajudar, meninas. Isso aí. Não, e até Obrigada. A gente fala muito do hobby também, só para concluir. Então, é muito bacana essa parte, tipo, da mulher ter um hobby, encontrar um hobby, né? Não só atividade física, mas igual você tem o kite, então é uma coisa que é bem legal você procurar uma atividade que você goste, né, que te dê prazer, além de ser só uma obrigação, uma atividade física. Assim, pra finalizar a verdade agora. Eu quero falar do kite, porque assim, eu acho que quem já tentou aprender kite sabe que não depende do quanto você quer aprender, depende do quanto você aguenta, suporta. A frustração. Se frustrar. Então, assim, ele te puxa, você quer puxar e você tem que soltar. O kite, ele mudou muito. Eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma Natália antes do kite, eu sou uma Natália depois do kite. Se eu tivesse que escolher ter melasma e ser velejadora, e não ter melasma e não ser velejadora, eu escolheria ter melasma e ser velejadora. Eu acho que você tem que achar alguma coisa na sua vida que te ajude a superar. E assim, imagina, você vai lá, você se frustra e você chega lá depois, você se frustrou, você vai lá no dia seguinte e fala, eu vou tentar de novo. Vou melhorar. Você tenta, e a hora que você consegue, é maravilhoso. E isso em todos os aspectos da sua vida. Então assim, não desistam. O esporte ensina isso, né? Obrigada. Muito obrigada mesmo por ter vindo, viu? Obrigada, meninas. Obrigada. Pessoal, então, mais um episódio hoje com a Nath, né, médica dermatologista, deu várias dicas. Então, nos sigam, @o que elas querem no Instagram, estamos no YouTube também e no Spotify. Mande esse episódio aí na flechinha pra alguém que você acha que vai se beneficiar e deixa sua pergunta lá no Instagram que a gente vai abrir uma caixinha. Isso, curta, compartilhe. Qual que é o teu @, Nath? O meu @ é dra.namartino. Até o próximo episódio. Até.